Eu preciso começar dizendo pra vocês que a gente está decidindo o tempo todo. E Tony Robbins diz que é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Talvez você já tenha escutado aí essa frase ao longo da tua vida. E sim, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. E se a gente parar para pensar, de verdade isso é real, é totalmente congruente. Porque cada uma das decisões que a gente tomou lá atrás nos trouxeram exatamente aqui, aonde a gente está agora. Quais foram as decisões que você tomou lá atrás e que te trouxeram exatamente nesse momento? Se você é psico, assim como eu, em algum momento você decidiu, optou, escolheu fazer uma graduação em psicologia. Foi um momento de decisão para você. E cada um dos momentos de decisão que a gente tem nos encaminha para vários direcionamentos diferentes, ou seja, eu preciso estar sempre atenta a quais decisões eu tô tomando, para que eu entenda também se essas decisões que eu tô tomando aqui, elas verdadeiramente me levam aonde eu quero chegar. Porque quando você não está atento a isso, e de repente você deseja ter agenda lotada, deseja viver muito bem da psicologia, mas você não está atento a essas decisões, acontece que tudo que surge para você, você agarra como se fosse uma oportunidade. O que eu gosto de trabalhar com as minhas mentoradas, com os meus mentorados lá dentro do Viver de Psico? Eu digo assim, oportunidade é só aquilo que te leva aonde você deseja chegar. Se não te leva, não é uma oportunidade, ainda que pareça uma. Se eu quero ensinar inglês para as pessoas e me aparece a oportunidade de aprender a falar alemão, mas eu sei que isso compromete o meu tempo porque eu não vou estar estudando para falar inglês, será que isso é realmente uma oportunidade? Ainda que seja legal, que seja bacana aprender, ainda que seja de graça. É por isso também que muitos psicólogos se perdem pelo caminho, porque tudo parece uma grande oportunidade. E por que eu tô falando disso? Porque eu já vivi exatamente isso. Quando eu saí sem ter a clareza da decisão, mas ainda que não tenha clareza de decisão, a gente tá decidindo, porque a gente decide o tempo todo. Ainda que tu não faça nada, tu tá decidindo não fazer. Ainda que tu não escolha, tu tá decidindo não escolher, ou seja, você decide o tempo todo. Quando a gente toma isso com mais responsabilidade, a gente começa a tomar decisões que são mais efetivas, que são mais valorosas. E sem tomada de decisão forte, você não conduz um processo de viver da psicologia. Por quê? Porque existem ali uma série de ações que precisam ser implementadas. E se você tá o tempo todo divergindo, antes de ter decidido de verdade, você não chega onde você quer chegar. E aí, por que eu sei então? Porque eu já vivi, né, tudo isso. O que eu comecei fazendo? Eu não sei você, mas eu decidi viver da psicologia, estudar psicologia já era o que eu queria, desde que eu quase que me conheço por gente, já era isso. Porém, quando eu saí da faculdade, sabe como que eu saí? Talvez você tenha saído assim também, muito psico sai assim. Eu saí com a mentalidade do emprego. Então eu saí na minha cabeça que eu tinha que achar um emprego. Eu nunca saí com a mentalidade de empreendedora. Na verdade, eu nem sabia, quando eu me formei, que eu podia ter essa mentalidade empreendedora. E, gente, isso foi há mais de 10 anos. Ou seja, lá, a gente não tinha toda a quantidade de informações que hoje a gente tem. E aí, eu não tinha a menor ideia. Então, eu saí com a mentalidade de emprego. A primeira coisa que eu fiz, saí da faculdade, não tem que trabalhar, né? Bora lá, vamos achar emprego, né? Então, vamos lá, bater de empresa em empresa, de porta em porta, enfim. E assim eu comecei. Aí, eu comecei lá no recrutamento e seleção. Isso, quem me acompanha por aqui já sabe dessa história, né? Comecei pagando pra trabalhar, ganhava muito pouquinho por cada atendimento feito, e aí eu pagava a sala, enfim, resumindo, quem já trabalhou dessa maneira sabe que vira em nada, né? A gente acaba que nunca tem dinheiro. Mas eu precisava então do emprego que me pagasse mais. Aí eu consegui uma vaga para ser psicóloga escolar. E tudo bem, nada de errado com isso. Inclusive, eu gostei muito desse momento da minha vida. Foi exatamente esse momento que me aproximou ainda mais dessa coisa do propósito da clínica. Porque ali eu atendia individual, os alunos, os pais, os professores. Enfim, eu trabalhava numa escola com mais de 1.500 alunos e eu era a única profissional da psicologia lá. E eu acabava colhendo de tudo um pouco ali. Isso começou a me dar uma grande conexão com a questão da clínica. Porém, a clínica sempre ficava em segundo plano. Por que fica em segundo plano? Ficava pra mim pelo mesmo motivo que talvez fique pra você. Porque é difícil, porque demora anos, porque não dá dinheiro, meu Deus do céu, porque é instável. E tudo isso eu pensava. Então eu continuava decidindo o quê? Continuava decidindo buscar outros recursos. Aí tava lá eu empregada na psicologia escolar, a gente decidiu mudar de cidade. Decidiu não, na verdade por causa das transferências do meu marido, a gente acabava tendo que mudar, né, de cidade. Então a gente mudou de cidade. Aí o que eu decidi? Não, tá bom, tem a psicologia. O que eu decido então? Eu vou estudar para concurso. Certeza que muitos de vocês já trilhou esses exatos caminhos. Não, vou estudar para concurso, porque aí vai dar boa, eu vou ganhar dinheiro, vai ser legal, vai ser sensacional. Aí o que acontecia? Eu decidi, lembrando que a gente tá falando de decisão,
eu decidi achar qualquer concurso que fosse da psicologia, eu tava procurando pra fazer. Eu procurava, assim, cidades próximas, né, ali e tal, e eu naquela peleia eu ia, né, estudando. Mas eu vou te confessar, nunca foi o sonho da minha vida passar no concurso, de verdade. Não é nem bem o meu perfil isso. Meu perfil é muito mais livre, muito menos burocrático, então eu entendo hoje que não faria sentido algum, mas ainda assim eu decidi buscar os concursos pelo padrão do emprego, porque todo mundo que sai, ou a grande maioria, sai com a mentalidade de emprego, de salário e zero mentalidade empreendedora. Aí então comecei a tentar alguns concursos e passei lá numa prova, numa cidade específica pro CRAS. Só que ainda bem que eu não pude assumir, porque talvez eu estivesse lá até hoje, eu não pude assumir de novo por causa de outra mudança de cidade. Aí a gente mudou de cidade e olha as decisões. Nessa cidade era muito pequenininha, então eu decidi que psicologia lá não dava. Eu disse, não, que psicologia? 3 mil habitantes na cidade? Vocês estão de brincadeira. Tem gente aí que tenho certeza que mora em condomínio que tem mais do que 3 mil pessoas. Eu morava numa cidade com 3 mil pessoas. A gente se conhecia pelo barulho dos carros. E aí, beleza, eu disse, não vai dar pra viver da psicologia aqui, vou abrir uma loja. Aí eu abri uma loja. Mas o que acontecia? A psicologia, ela tava sempre em paralelo pra mim. Então eu tava sempre decidindo deixar a psicologia, que era o meu propósito, em segundo plano. Então eu decidia deixar em segundo plano. E se eu decidia, eu trabalhava congruente pra isso, certo? Não é assim que a gente faz? A gente decide e trabalha congruente pra isso. Então tava lá a psicologia, coitadinha, sempre de cantinho, jogada de lado ali. Aí montei a loja, me joguei a focar na loja, trabalhar a loja, ou seja, minha loja prosperou. Tanto é que quando eu saí da cidade, a gente vendeu a loja e a loja ainda tá lá até hoje. Isso faz alguns bons anos, eu não tinha nem o Lucas ainda nessa época e nem planos de tê-lo. Então a loja ficou lá, prosperou, né? E nessa época eu até atendi, assim, uma ou outra pessoa lá no consultório, porque eu montei, né, meu espaço e tal, mas não era o meu foco. Por quê? Porque não dá pra viver da psicologia. Nada, capaz, imagina viver da clínica? Mas nunca! Difícil demais, não dá dinheiro. Não vou passar fome, vamos trabalhar no que dá dinheiro. E aí o que acontecia? Quando você decide focar em algo e trabalhar por este algo de verdade, sem desculpa, sem mimimi, você faz com que isso prospere. Então tudo que eu fazia prosperava. Mas prosperava por quê? Porque eu colocava o meu foco ali, colocava toda a minha atenção, minha energia, meu estudo, meu olhar, estava tudo ali. Agora a psicologia estava onde mesmo? Estava decidindo deixar de lado, deixar ali de escanteio. A gente mudou de cidade de novo, quem já conhece um pouquinho da minha história já me ouviu falar disso, não vou me prolongar também aqui porque não é esse o propósito, mas a gente mudou de cidade, eu decidi nessa cidade morrer. E foi o que eu fiz, decidi morrer e morri por 1 ano e 10 meses, eu praticamente não existi. Não sei que história eu construí nessa época, lembro só que cuidei muito bem do meu filho, que passou por uma alergia alimentar severa e acabou. Essa foi mais ou menos a nossa vida. Aí a gente chegou aqui. E aqui a gente começa a entrar em 3 momentos de decisão, que são exatamente os momentos que você precisa desenvolver para ter a agenda lotada. Sem desenvolver isso aqui, não vai rolar a agenda lotada. Por quê? Porque você vai fazer tipo eu, você vai estar divergindo o tempo todo. Então a energia que tu tinha que estar colocando em lotar a tua agenda, você vai estar colocando na loja que você quer abrir, no concurso que você acha que você quer fazer, no emprego que você está indo lá pedir, no currículo que você está preenchendo, ou seja, você se afasta o tempo todo. Por isso hoje eu tô fazendo essa live, porque eu não quero que você se afaste. Eu não quero que você afaste daquilo que faz sentido pra você, daquilo que faz o teu olho brilhar. E todos esses anos eu passei sem aquele brilho no olho. De eu chegar em momentos de ouvir amigas dizendo, Fran, o brilho no teu olho não é mais o mesmo. E eu ficava, mas por que será, né? Por que será? Porque quando você não tá fazendo algo que tem propósito pra você, realmente o teu brilho apaga. Porque não faz sentido, porque você tem que acordar todos os dias de manhã pra fazer isso. E aí você acorda todos os dias pra fazer uma coisa que não tá congruente, que você não gosta. Por isso que eu defendo a ideia aqui do, se você quer prestar um concurso e isso faz muito sentido pra você, ó, tipo, vai. Agora, se não faz sentido pra você, sai correndo. Corre, foge. Por quê? Porque você tá entregando a tua vida pra algo que não faz sentido pra você. Tá incongruente. Nós, especialmente nós enquanto psicos, nós precisamos trabalhar por aquilo que a gente acredita que de verdade faz sentido na nossa vida. Caso contrário, a gente nem consegue contagiar as pessoas com uma energia bacana vinda de nós. Por quê? Porque a gente tá frustrado, desmotivado, xoxo, que a gente não tá fazendo aquilo que de verdade a gente acredita que deveria fazer. Então entra lá o nosso primeiro momento de decisão. Qual é o primeiro momento de decisão? Que foi exatamente o que eu disse que quando eu cheguei aqui eu precisei ter. Esse é o primeiro momento de decisão que você precisa ter para começar a ter a oportunidade de lotar a tua agenda, de viver bem da psicologia. Lembrando só que lotar a agenda, gente, não tem nada a ver com não ter tempo para nada. Lotar a agenda é você trabalhar com número de escassez e preço justo. Então, exemplo, para você atingir o faturamento de R$7 mil por mês, você tem que ter 12 pacientes cobrando algo em torno de R$146. Pronto, é isso. Ah, beleza, falei, então eu entendi. Isso é uma agenda lotada, porque quando você atinge esse número de pacientes ali, tua agenda tá lotada. Por quê? Porque você não tem mais espaço, porque são esses os espaços que você destinou
para os teus atendimentos, tá? Então lembra sempre que quando a gente fala aqui no Viver de Psico de agenda lotada, ela sempre está conectada com número de escassez e preço justo. Porque a agenda lotada por si só, ela é fácil de conseguir. Você pode colocar aí um preço bem baixo na tua sessão. Você pode pegar N convênios que vão te pagar R$ 8,90, R$ 9,90, R$ 12,90, R$ 18,90. Quando muito, algo em torno de R$ 20. E aí você lota a tua agenda. Aí você lota a tua agenda, não tem tempo pra nada, não faz um atendimento de qualidade porque você tá exausto, cansado, desanimado. E você não tem o retorno financeiro que você precisa. Ou seja, sempre são decisões, são escolhas. Então lembra que tudo na psicologia vai estar permeado de decisão o tempo todo. Então qual é a nossa primeira decisão? Você precisa decidir, se você já sabe, já sente no teu coração que a psicologia é pra você e que é disso que você quer viver, você tem que decidir começar sem a opção de desistir. Por quê? Porque enquanto você tiver a opção de desistir, enquanto você tiver plano B, C, D, E, é isso que você vai fazer. Porque é o primeiro deslize, é o primeiro sinal de que não tá dando certo, o que a gente faz? A gente desiste. Simples assim. Se você tem plano B, olha o que eu falei aí da minha história e por que eu citei rapidamente pra vocês. Porque eu sempre tinha um outro plano. É tipo assim, eu quero viver da psicologia, eu quero atender. Mas é tipo assim, se der, porque né, eu preciso me manter primeiro, eu preciso sobreviver. Então eu focava em tenho que ganhar dinheiro, dane-se o propósito, não quero nem saber, e vamos lá. E aí o que acontece? A gente pode até prosperar financeiramente, mas tá sempre faltando alguma coisa. Mas sabe o que é o pior? Às vezes a gente nem prospera financeiramente e continua ali naquele perrengue. Porque na época que eu trabalhava de psicólogo escolar, por exemplo, eu ganhava num mês o que em atendimento eu ganho em um dia. Simples assim, eu ganhava em um mês. Claro que nós temos aí anos de diferença, né, gente? Mas pra mim isso é muito simbólico. De sair do consultório, às vezes, com o bolso de dinheiro, assim. Porque aqui a gente tá no interior, as pessoas têm o hábito de pagar com dinheiro, tá? Quando a gente tá no presencial. E aí eu saía com o bolso cheio daquilo que eu ganhava no mês inteiro. Ou seja, é surreal. E aí eu penso, que loucura as decisões que eu tomei. Porque essas decisões me impediram de ganhar dinheiro muito antes. E o melhor, fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Aquilo que está conectado com o que eu de verdade sei fazer. Então esse é o nosso primeiro momento de decisão. Você tem que começar, decidir começar, sem se dar a opção de desistir. Senão você fica naquela coisa, eu tentei, mas não deu. Fran, eu fiz um post, mas não deu. Fran, mas eu comecei lá um Instagram profissional, mas não teve resultado, não veio ninguém. Aí quando você vai olhar, a pessoa fez post aleatório, ela não tem constância lá, ela não tá frequente, ela não tem nicho, ela não sabe vender, ela não traz clareza pro público dela, aí o público não engaja, e aí se não engaja, não tem por que agendar uma sessão, ou seja, o que a gente precisa aqui é decidir começar sem a opção de desistir, para que a gente se abra para todos os caminhos que tem que ser colocados ali para que o negócio prospere. E sabe o que é o mais doloroso? Tem muito psico que não se dedica para viver da psicologia, mesmo que isso seja um propósito para ele, mas se dedica a trabalhar em outras coisas que não tem nada a ver com ele, talvez, e que não são um propósito. Eu costumo dizer que tem muito psico trabalhando muito e trabalhando bem para engordar o sonho de outra pessoa, enquanto ele deveria estar trabalhando para engordar o sonho dele. Porque se você acha um emprego aí de carteira assinada, nada de errado com emprego de carteira assinada, tá, gente? Quando você quer, lembra, não tem nada de errado. Agora, quando não faz sentido pra você, tá tudo errado. Aí pensa que você vai lá e consegue um emprego e o teu chefe vai te dizer pra você fazer isso, aquilo, aquele outro. E você faz. Você acorda cedo quando você tá trabalhando de carteira assinada. Você vai trabalhar com chuva se for preciso. Você vai trabalhar com dor se for preciso. Você faz coisas que você não gostaria de fazer. Agora, minha pergunta é, você faz isso também pra poder viver da psicologia? Você faz isso pro teu negócio de psicologia prosperar? Porque senão, você tá decidindo errado. Já começa aí a falha e é exatamente o ponto que está te afastando de conquistar a tua agenda lotada, de prosperar na psicologia. Porque se eu faço isso pelo sonho de alguém, não estou fazendo pelo meu, eu preciso me perguntar acerca até mesmo dos meus sonhos e dos meus propósitos, porque há incongruências ali. Então, primeiro passo, decida começar sem a opção de desistir. Por quê? Para que você abandone o plano B, para que você abandone o mimimi, para que a gente pare de terceirizar a culpa. Ainda a semana passada, esse final de semana, eu dei de bônus lá para os meus mentorados da turma 3, um módulo de um dos meus outros treinamentos que fala de autorresponsabilidade. E aí lá, o título desse nosso módulo chama A Culpa é Sua. E foi surreal os feedbacks que eles me enviaram. Por quê? Porque isso traz pra gente a mentalidade do bora, vamos lá. Não é o paciente que não paga, não é a psicologia que tá desvalorizada, sou eu. Sou eu que não tô fazendo tudo que deveria estar fazendo para viver da psicologia. Sou eu que não estou decidindo o que eu deveria decidir
para viver de verdade bem da psicologia enquanto eu não decido, eu não tenho resultado. Por quê? Porque eu tô divergindo, eu tô colocando minha energia, meu foco, minha atenção em outras coisas que não me levam aonde eu quero chegar. Então para de ficar treinando esse foco do outro lado, para de ficar trazendo um postzinho aleatório, ou até alguns, tá tudo bem, eu recebo até alguns mentorados que vêm com vários posts, mas não tem estrutura, não tem nicho, não tem clareza, aí a pessoa entra lá, ela nem sabe do que você tá falando, ela demora às vezes horas para ela entender o que você trabalha. E é por isso que ela não vem, não é porque você é um profissional ruim, não é porque a pessoa não acredita na psicologia, é porque falta estrutura, falta método, falta direção, alinhamento. Por que falta? Porque a gente não aprende isso na faculdade. E tá tudo bem, a gente aprende na graduação o que precisa ser aprendido lá, a gente sai pra saber ser psicólogo. E tá tudo bem. Ai, Fran, mas a faculdade não ensina a gente a vender, não ensina a gente a cobrar. Gente, mas daí a gente aprende fora. Tá tudo bem, o que você não aprendeu lá, você aprende fora. A graduação vem no intuito, no propósito de te ensinar a ser psicólogo. Você não saiu sendo psicólogo? Então pronto, agora vai seguir aí as buscas para você se desenvolver nos outros aspectos. Porque se você quer prosperar na psicologia, eu sinto te informar daqui ou não, eu não sei se é ruim para você isso ou não, mas você precisa se desenvolver nesses outros aspectos. Ou você pode também ficar refém uma vida inteira de um serviço que você não gosta, ou você pode até se jogar a gostar de alguma outra coisa que faça sentido para você, com um salário limitado. Na psicologia você não tem limite. Gente, então a primeira decisão tá compreendida? É começar para não desistir, é começou não para mais, e você não faz uma coisinha e isso tem que dar certo. Você faz uma coisinha e faz de novo, e faz de novo, faz de novo, faz de novo, até dar certo. Se desenvolver na resiliência, quando a gente está buscando algo que é muito importante para nós, é o que muda o nosso jogo. Porque você não vai começar e vai sair prosperando. Eu não conheço ninguém na psicologia que saiu da formação, pegou uma agenda e encheu a agenda assim de hoje para amanhã e saiu prosperando. Por quê? Porque existe o caminho, existe toda a decisão que a gente toma no meio disso, tá? Então, primeiro ponto, decida começar sem a opção de desistir, abandona o plano B, C, D, E e o alfabeto, se você sente no teu coração que você quer viver da psicologia. E aí sim, a gente pode passar agora para o nosso ponto 2 de decisão. Obrigada por todas as respostas, Serli, Jennifer, Ana, Bruna. Ai, show de bola, gente. Obrigada. Vamos lá, ponto 2 de decisão. Então, eu já decidi que eu vou começar e eu não vou me dar a opção de desistir. Eu não quero que você desista. Eu não quero que você desista se viver da psicologia é o que faz sentido para você. Se não faz, tá tudo bem. Não creio porque foi minha mãe que quis, meu pai que quis. Então tá bom, vai fazer outra coisa. Busca outros caminhos. Que bom você poder ser livre para fazer essas escolhas. Agora, se para de se enganar, para de mentir pra você, para de buscar concurso, se você sabe que não é o concurso que você quer. Eu lembro aqui, quando eu cheguei na cidade aqui, eu sempre fugindo da psicologia, porque eu tinha medo que não prosperasse, né? E aí eu cheguei aqui nessa cidade, quando eu cheguei, sem nunca nem conhecer, a gente não tinha ouvido nem falar da cidade, tá? Até a gente vinha aqui conhecer ela. E aí eu cheguei aqui, tinha um concurso pra psicólogo. Gente, eu não sei se vocês já devem ter procurado concurso pra psicólogo, né? Mas o salário é bem pequenininho. E quando eu cheguei aqui, o salário era 5 mil. E todos os salários de psico que eu via na época era tipo em torno de 2 e pouco, 3 e pouco, quando muito, assim. E aí aqui era 5 mil. Gente, quando eu cheguei aqui eu pensei, meu Deus, isso é um sinal dos céus. É pra eu fazer esse concurso, não é possível. Né? E realmente fiz o concurso, me dediquei. Fiquei super frustrada porque não passei. Mas hoje eu penso, olha as decisões, né? Se eu tivesse passado, eu penso, naquela época, ganhar 5 mil pra mim era muita coisa. Eu pensava, meu Deus do céu. Hoje eu olho pra trás e eu penso, Jesus amado, se eu tivesse passado nesse concurso, eu ia estar até hoje ganhando 5 mil por mês e trabalhando 40 horas. Sendo que eu posso ganhar isso vezes 3, 4, 5, trabalhando muito menos horas. Tudo depende da estratégia, mas eu vou reforçar. Tem mágica e tem milagre? Não, não tem mágica e não tem milagre. Mas tem caminho. E se você percorre o caminho, você chega. Agora, o problema é que por preguiça de começar, às vezes, pela nossa procrastinação, a gente deixa de começar o caminho. E aí você não começou, você nunca tem resultado. E aí você reforça a tua crença de que não dá pra ver da psicologia, que é difícil, que demora anos, que não dá dinheiro, que não posso cobrar, que as pessoas não pagam. As pessoas pagam. Elas pagam e pagam bem. Inclusive, eu não cobro, não acho que cobro um preço injusto pelo meu trabalho, não. Acho que eu cobro bem congruente. E as pessoas vêm. E quando elas veem valor no nosso trabalho, inclusive, elas fazem escolhas. Elas deixam de fazer outras coisas, às vezes, para vir para um processo terapêutico com você. Tem gente que paga sim e paga bem. O que você precisa se perguntar é, o que eu ainda não fiz para atrair essas pessoas? Porque se tem gente atraindo é porque essas pessoas existem. E aí? Tudo pautado em decisão. Então a gente já começou decidindo que não tem a opção de desistir. Fran, me vi na sua história, muito sentido. Que legal, Lu! Que bacana! Fico feliz, viu, com essa identificação aí. Show de bola. Gente, decidiu começar, foi embora, não para mais, sem plano A, B, C e D. Depois disso, eu já decidi então que eu vou começar e que eu não vou me dar a opção de desistir. Essa opção não existe pra mim. Hoje uma mentorada ainda me mandou, obrigada por não desistir de mim. Eu disse, eu nem conheço essa palavra.
Não conheço a palavra desistir, porque isso realmente não faz parte do meu vocabulário. Eu não desisto dos meus mentorados, eu não desisto dos meus planos, eu não desisto dos meus pacientes, eu não desisto de ninguém. Isso é um propósito pra mim. E eu vou até o fim. E é exatamente isso que eu desejo pra você. Desejo que você não desista daquilo que você acredita, daquilo que faz o teu olho brilhar, daquilo que faz sentido pra você. Desejo muito isso. E se puder rogar uma praga disso pra você, eu rogo essa praga pra você. Que você não desista de nada que te faça sentir bem, te faça sentir feliz e te dá propósito aí dentro da tua história. Vamos pro passo número 2? Você já decidiu que você vai começar sem opção de desistir, o que você precisa fazer agora? Agora você precisa decidir como que você vai começar. Ou seja, eu já decidi que eu vou começar, legal? Só que só isso não serve pra nada. Eu preciso decidir como que eu vou começar, ou seja, eu preciso entrar em toda a parte de planejamento. Eu preciso decidir, por exemplo, se eu vou atender, como que eu vou atender. Eu vou atender presencial? Eu vou atender online? Eu vou trabalhar, sei lá, só com treinamentos, então? Eu vou prestar serviços para empresas? O que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com palestras só? Eu vou trabalhar com workshops? Eu vou trabalhar com grupos? Eu vou ter o meu espaço físico? Eu vou ter o meu espaço online? Você precisa se perguntar sobre isso. Como que você vai viver da psicologia? Quais são as ações dentro da psicologia que você vai trazer para que você possa começar a alinhar um planejamento? Você precisa ter documentação, você precisa saber quanto que você tem que investir para você ter o teu negócio. Lembra, psicologia é um negócio. Você precisa fazer todo um alinhamento de negócio. Então, quanto que eu preciso? Quanto que eu preciso para começar? Quanto que eu preciso para manter? Entendendo isso, quantos pacientes eu preciso ter? Lembra que a gente falou ali no começo de agenda lotada? Pois é, você precisa saber quantos pacientes você precisa, para que de verdade você consiga suprir aí todos os teus gastos, todos os pagamentos que você precisa efetuar. Então eu tenho que saber qual é o negócio que eu vou atuar nesse primeiro momento, ou como que eu vou começar. E eu sugiro daqui que se você não tem recursos para começar, começa online. Gente, o atendimento online está incrível. Tudo isso que aconteceu com a pandemia fez as pessoas dizem, ficou pior para psicologia. Não, não ficou pior para psicologia, muito pelo contrário, ficou ótimo para psicologia. Porque hoje a gente consegue atender pessoas que antes a gente não conseguia. Antes a gente estava refém ali do espaço físico, a gente atendia as pessoas que estavam próximas da gente e só. Hoje a gente consegue ultrapassar N barreiras, a gente atende pessoas de outros estados, quiçá de outros países. Eu tenho mentorada minha atendendo gente de outro país já, olha que bacana. Tudo isso online nos permitiu. E sim, gera muita conexão, sim, tem muita transformação, especialmente agora eu, por exemplo, que atendo ambos, eu prefiro infinitas vezes agora estar no online para a segurança dos meus pacientes e pelo nosso próprio contato e conexão. Porque, gente, quem já trabalhou um dia inteiro com máscara no rosto sabe como é que é. Talvez alguns de vocês estejam passando por isso agora. O dia inteiro. E a gente fala bastante, a gente interage bastante. Aí vem o paciente naquele cuidado, você naquele cuidado, né? Já tem um desgaste ali grande. Então o online tá surreal, tá? Tá sensacional e tá muito bacana, tá muito valoroso. Fran, eu posso cobrar a mesma coisa? Pode cobrar a mesma coisa. Você não cobra pelo espaço, você cobra pelo serviço que você entrega, tá? E o teu serviço você entrega no presencial ou no online da mesma maneira, tá? Eu respondo isso porque essa dúvida sempre surge aí para vários psicos. Então, gente, como é que eu vou começar, tá? Qual é o planejamento para eu viver da psicologia? Documentação, investimento inicial, preço de sessão, quantos pacientes, quais vão ser os meus gastos fixos, para eu entender, porque o que acontece? Por que muito psico começa o consultório e acaba falindo, não prospera? Porque começa pensando assim, vou começar cobrando pouquinho. Olha o pensamento que muitos psicos têm, eu sei porque eu escuto os relatos dos meus mentorados. Eu vou começar cobrando pouquinho, ou vem com a mentalidade de eu não posso cobrar caro. Não existe caro na psicologia custa caro aquilo que você não entrega. Aquilo que você entrega não tá caro, tá congruente, tá? Então a pessoa chega, eu não posso cobrar caro, ou eu vou cobrar baratinho, pra eu poder encher minha agenda, pra eu poder ter bastante pacientes, né? Só que aí sabe o que acontece? Você até começa cobrando baratinho, aí você não vai ter muitos pacientes, mesmo que você cobre baratinho no primeiro momento, né? A menos que você atenda algum convênio que te mande muitos pacientes. Mas aí eu vou te contar, você vai ganhar... Gente, tem convênio que vocês não têm noção. Tem convênio que paga R$8 por hora. Por hora não, por 30 minutos. R$8, R$9, R$12, R$16. É doido isso, é surreal, entende? Então assim, se o teu propósito é atender por convênio, que você não precisa de dinheiro, você quer só experiência, massa. Agora, se você precisa de dinheiro, desculpa eu te dizer, mas esse não é o caminho pra você. Porque você vai se desgastar, você vai trabalhar muito mais horas, é muito doido. Uma das minhas mentoradas me mandou agora ainda, eu disse, você me mata do coração, que cada mensagem que ela me manda, ela me mata do coração, porque cada vez é uma notícia boa. E aí ela mandou, Fran, eu quero te falar que esse mês sobrou R$100 do meu dinheiro. Mas ela passou por um perrengue assustador ali, que ela disse, meu Deus, Fran, 2 pessoas desistiram por causa da pandemia agora, né? E aí ela, enfim, conseguiu captar mais pacientes e ela já começou a cobrar o preço justo, que ela considera justo. Ela cobrava R$100, e agora está cobrando 150, ou seja, mesmo que tenham saído alguns pacientes, ela cobrando o preço justo hoje pela sessão dela ainda sobrou dinheiro, ou seja, a gente precisa ter essa mentalidade empreendedora, porque sim, a gente também trabalha
com amor. Mas a gente não pode fazer só por amor, gente. Porque com amor não paga boleto. Chega no banco e tenta pagar um boleto com amor. Pergunta lá pro rapaz do caixa se você pode pagar. Ele não vai aceitar. Vai fazer uma compra na loja e pergunta se você pode pagar com amor. Amor não paga conta. Então a gente tem que fazer com amor. Mas não por amor. A menos que você não precise de dinheiro. E tá tudo bem. Se você, gente, eu digo assim, ó. Você entende que é propósito? Quando você faria isso, mesmo que você não recebesse nada. Eu sinto isso no meu coração hoje. Se dinheiro não fosse uma questão, se a gente não dependesse de dinheiro para viver, eu com certeza faria exatamente a mesma coisa sem cobrar absolutamente nada de ninguém. Por quê? Porque é um prazer para mim, porque eu me perco na hora, é um perigo. Lá na mentoria as meninas disseram que a gente bateu o recorde de sexta-feira com 4 horas de aula. Eu não senti a hora passar. Porque foi tão valoroso, tão gostoso, a gente deu tanta risada, a gente brincou tanto, que a gente não sentiu a hora passar. Olha que doida, a gente sextou e sabadou junto, porque a nossa aula acabou, era passado de meia-noite já. E elas ficaram ali comigo, do começo ao fim. Então isso tem o quê? Propósito, brilho no olho. É uma coisa que se eu penso em fazer minha vida inteira, tem que ser gostoso pra mim. E aí, se não é mais gostoso pra mim, tá incongruente, tá errado, tá? Então, lembra que você precisa fazer todo o alinhamento, toda a clareza de como que eu vou levar isso, de como que eu vou manter, de como que eu faço esse negócio prosperar. E aí, lembra que você... eu tava explicando por que os psicos acabam falindo, né? Porque, eu vou abrir então meu consultório, vou cobrar baratinho, aí ele não faz a conta de quanto que ele precisa pra manter. Aí eu tô atendendo, sei lá, 10 pacientes, mas tô cobrando R$ 30 por sessão e de repente eu tô gastando o dobro só pra manter meu espaço, só pra pagar minha documentação, só pra pagar o meu boleto do conselho. E aí como é que faz? Aí como é que você tem dinheiro pra comprar um testezinho? Como é que você compra as folhinhas novas dos teus testes? Que eu não sei se você sabe, mas cada folhinha que você gasta, você não pode imprimir lá, vou fazer uma copiazinha, tudo folhinha original. E aí como é que você mantém o teu negócio? Daí não mantém, tem que fechar, vai falir. Aí o que acontece? O psico que num primeiro momento queria ajudar, não soube ajudar a si próprio e agora não ajuda mais ninguém. Porque ele se frustra, fica triste, se desmotiva, de repente tem que pedir ajuda ainda pro marido, irmão, a mãe, sei lá, vizinho, empréstimo no banco pra pagar as contas que ele contraiu e não deu conta de pagar e acabou o sonho. Então a gente precisa entender que sim, é sonho, mas para realizar sonho tem que ter estratégia. As grandes histórias que a gente conhece que realizaram sonhos, eles realizaram sonhos só no oba-oba, assim, eu vou realizar meu sonho. Não! Tem que ter estratégia, tem que ter decisão e poder de decisão forte. Então você precisa começar decidindo tudo isso. Decidir que eu vou começar e não vou me dar a opção de desistir, beleza, agora eu preciso decidir como que eu vou fazer, quais são os preços que eu vou cobrar para isso, quantos pacientes eu preciso captar para que fique congruente, para que eu mantenha de forma efetiva o meu negócio e para que o meu negócio prospere. Aí sim, aí você começa a ter uma clareza diferenciada e resultados diferenciados também. Eu não quero que você seja aquele psico que me manda um direct dizendo: estou há 6 meses com meu consultório aberto e não tenho nenhum paciente. Cuidado com isso, tá? Planejamento antes. E se você não tem grana suficiente, pega o teu dinheiro e investe muito mais em divulgar o teu trabalho do que em montar um espaço extraordinário, tá? De repente, pega um espaço um pouquinho mais simples no primeiro momento, que seja feito com amor. Nem pega espaço nenhum, começa o teu espaço online, que você reduz um pouquinho os teus custos. Inclusive, facilita para os teus pacientes, se você tá morando aí em cidades maiores, que de repente é difícil para você ir para os lugares, às vezes é difícil estacionamento e tudo mais, tá bom? Encontra esses teus caminhos dentro do planejamento, dentro desse como que eu vou começar, tá? Que é a nossa decisão de número 2. Depois disso, você tem que decidir uma outra coisa. Então, você já decidiu que você vai começar e não vai parar, de jeito nenhum. Você não vai se dar a opção de desistir. Aí, você já decidiu como. Então, você já tem uma clareza de planejamento, o que eu vou fazer, vai ser assim, vou atender online, presencial, como é que é, preço e quantos número de pacientes, tá? Já tá tudo definido pra você. Aí, sabe o que você tem que começar a entender? Agora, eu preciso entender como que eu vou levar isso pras pessoas. Gente, não tem como viver da psicologia se você não leva isso pras pessoas. Você precisa levar pras pessoas. Não adianta nada eu ter um produto lindo e eu deixar ele escondidinho no guarda-roupa, nunca mostrar pra ninguém. Eu vendo? Não vendo, não tem como. E isso a gente foi acostumado a fazer ou ensinado a fazer na nossa graduação. É aquela mentalidade do me formei. Isso é o suficiente para as pessoas virem. Cri, 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 a gente lá dentro do consultório. As pessoas não vêm. Elas não vêm porque elas não têm obrigação de saber que o teu serviço ajuda elas. Porque é tua obrigação mostrar para elas o poder transformador que o teu serviço, o nosso serviço tem. Mas o que acontece com uma boa parte dos psicos? Eles querem que as pessoas saibam. Mas tem muito psico que nem ele mesmo sabe o que exatamente a psicologia faz. Ou como pode ajudar especificamente aquela pessoa. Mas a gente quer que a pessoa saiba. E a gente não só quer que a pessoa saiba, a gente quer que ela valorize a profissão. E a gente quer que ela pague o preço justo. Mas a gente não contribui. A gente não mostra a cara. A gente não gera valor. A gente não psicoeduca. A gente só espera.
A grande maioria dos psicólogos faz exatamente isso. Por isso que quem faz se destaca tanto, tem tanto resultado, porque a maioria não faz. Dá uma olhada para os psicólogos que você conhece e me conta. A maioria tá se divulgando, tá indo lá, tá mostrando trabalho, tá gerando valor, tá contribuindo com as pessoas. Duvido. A grande maioria tá lá buscando emprego de carteira assinada, tentando concurso, se lamentando que não dá pra viver da psicologia. Eu sei, eu tô no grupo, eu conheço os psicólogos, eu mentoro os meus psicólogos, eu tenho minhas turmas. Ou seja, gente, essa mentalidade não vai te levar a ter agenda lotada nunca. Mas eu vou te falar algo que é doído. Você talvez não vá ter agenda lotada, pensando assim e não decidindo, mas um outro psico vai ter. E vai levar os pacientes que eram pra ser teus. Sabe por quê? Porque ele vai tomar decisões que você não tomou. Porque, o que eu falei lá no começo da nossa frase do Tony Robbins, é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. E o teu destino está sendo traçado exatamente agora por cada uma das decisões que você está tomando. Então se pergunte, quais são as decisões que você está tomando? E será que essas decisões te aproximam do teu viver de psico? Você vai precisar levar isso para as pessoas. Não faz sentido você ter algo que é bom. Não tenha vergonha de levar o teu processo terapêutico. Não tenha vergonha de mostrar isso para as pessoas. Sabe por quê? Porque isso é bom. A gente tem que ter medo, vergonha e cuidado quando a gente está querendo oferecer uma coisa que não é boa para as pessoas, que faz mal para as pessoas. Mas o nosso serviço não. O nosso serviço é incrível. Ele gera profundas transformações na vida das pessoas. E a gente não oferece. Olha que doido. Só que claro que oferecer na psicologia, a gente é um oferecer estratégico, por isso que você precisa de método. Não é sair oferecendo faça terapia. Faça terapia, quando eu vejo isso me arrepia. Faça terapia, gente, sua sessão. Quem me acompanha aqui já sabe, né? Por quê? Porque, gente, isso não é conversar com o emocional, né? Isso é conversar com o racional. Ninguém vem pra terapia porque eu tô dizendo que tem que vir pra terapia. Não vem. Porque às vezes até a pessoa indo no médico, o médico dizendo, ó, você tem que ir pra terapia, a pessoa não vai. Porque a gente precisa ensinar essas pessoas. E a grande maioria de nós não ensina. Ensina como? Através do conteúdo de valor que a gente gera, da conexão que a gente gera. Nós precisamos nos tornar seres reais. Precisa sim aproximar das pessoas. Por que não? Né? Eu brinco com as meninas lá na mentoria que eu digo, olha, eu saí da faculdade e eu saí me sentindo assim distante. Parece que eu tinha que ficar assim meio que num pedestal, assim, meu Deus do céu, sabe? E era muito ruim. E depois que eu fui descobrindo o meu perfil, o meu estilo de trabalho que conectava com os meus pacientes, aí sim, aí o olho começou a brilhar e fez muito sentido. Então a parte da decisão agora é do como que eu vou levar isso para as pessoas. Então você vai se perguntar sim sobre o teu marketing, sobre a parte estratégica de divulgação. Lembra que não adianta nada você ter uma lojinha linda e deixar a lojinha lá guardada, escondida, sem que as pessoas vejam, sem que elas saibam. E aí você corre o risco de achar que o que você tem não é bom, mas não é que o que você tem não é bom, é que o que você tem, que é bom, não está sendo mostrado e levado para as pessoas. Então a decisão 3 que tu tem que tomar, já decidi então que eu vou começar sem a opção de desistir, já decidi o como, ou seja, tenho toda a parte do meu planejamento agora, eu decido levar o meu trabalho para as pessoas, fazer com que elas conheçam o que esse trabalho, o que esse serviço entrega, proporciona, tá? Então isso tudo tá dentro do teu marketing, só que o marketing tem que ser estratégico. Então não se engane, se você tem um Instagram aleatório, se você não tem nicho, se você não sabe se as pessoas que estão lá são a persona que você quer atingir, se você não produz conteúdo congruente com o teu nicho, no teu perfil, se você faz uma salada e fala de tudo um pouco dentro da psicologia, isso não é marketing estratégico, tá? Isso é um marketing às avessas, é uma bagunça, é marketing de esperança, porque você joga tudo lá e fica na esperança de que as pessoas se conectem e venham pra você. Mas não é isso que vai te levar a ter muito resultado na psicologia e muito menos lotar a agenda, tá? Então, cuidado. Marketing de esperança foi lá na nossa década de 90, porque agora não rola mais. As pessoas não querem mais isso, as pessoas querem um profissional dinâmico, que esteja no mercado, que saiba sim divulgar, que saiba levar e gerar valor pra vida delas, tá bom? Depois disso, então, tem o marketing digital, mas existem outras formas, tá? De você também divulgar o teu serviço. Como que você pode fazer? Você pode fazer parcerias, por exemplo. Ai, Fran, eu preciso começar, mas eu não tenho dinheiro. Começa com parcerias. Faz a parceria com outro colega que trabalha em nichos congruentes. Ah, de repente é o teu personal e você trabalha, sei lá, com transtorno alimentar, emagrecimento. Olha que massa, vou fazer aqui uma parceria com o pessoal da academia. Então você pode fazer lives juntos, por exemplo, para divulgar o teu trabalho. Daí um vai estar no canal do outro ali. E aí é bacana, porque esses públicos conseguem ver. Então você vai começando a se perguntar, como é que eu posso? Posso fazer palestra? Claro, você pode fazer palestra. Só que agora a gente tá nesse momento de desafio, né? Você pode pensar, não, mas agora não dá pra fazer palestra. Gente, você pode fazer palestra online. Inclusive, você pode monetizar a sua palestra. Você pode criar um tema massa pra tua palestra
Bem legalzão mesmo. E aí você pode fazer uma palestra fechada, não precisa abrir uma live pública. Você pode fazer uma live lá no YouTube, por exemplo, que você deixa lá não listado, e aí você manda o link para as pessoas e você cobra por essa palestra. Existem vários sistemas aí de boleto e tudo mais que facilitam o pagamento, ou seja, já tô trazendo para vocês possibilidades, tá? Gente, palestra então é uma forma de você já começa a anotar, tá? Fran, não tenho dinheiro para fazer meu marketing. Começa no orgânico, vai para as parcerias, busca mídias locais aí da tua cidade, isso também ajuda. Uma das minhas mentoradas, até tô com a foto dela ali para postar, que eu não postei ainda. A Aline, ela foi no jornal lá, conversou, fez contato e pediu lá e tal. E eles, manda pra cá, manda aqui pra gente uma reportagem sobre ansiedade e tal, é o nicho dela. E ela fez uma reportagem linda, saiu no final de semana, eu fiquei mega orgulhosa, assim, a hora que ela apareceu ali com o jornal na mão. É tão bacana, por quê? Porque as pessoas começam a te conhecer, porque as pessoas começam a te ver como uma referência, e isso gera autoridade, tá, gente? Você tá na rádio, de repente é na TV, no jornal local, tá no jornal impresso mesmo ali, e mesmo nas mídias sociais, tá? Isso gera autoridade, a pessoa vê você ali, vê que tu sabe do que tu tá falando, vê que tu tem domínio desses conteúdos, tá? Então, tudo isso é forma que tem aí, formas que são valorosas de você tá levando o teu serviço, e nesse caso você não precisa nem tá desembolsando nada, tá? Então, eu digo que se você não tem dinheiro para começar, que você tenha criatividade e busque esses outros recursos todos, tá bom? Depois disso, então, parcerias, palestra. Então, palestra você pode monetizar, como eu te falei, você não precisa gastar nada. Pensa que se você quisesse montar uma palestra hoje num espaço físico, talvez você tivesse que alugar um espaço físico, fazer toda uma organização. Eu já fiz palestra aqui e fiz no espaço físico, né? Mas aí você tem toda essa parte de organiza, leva, e tem coisa, e tem material e tudo mais. No online, tá maravilhoso, tá perfeito. Só cuidar, claro, para ter uma boa conexão com a internet aí, para não ficar travando, oscilando aí o tempo todo as tuas informações, tá? Dito isso, temos treinamentos, temos workshop que você pode fazer, que daí de repente é algo que você vai trazer mais elaborado, com tanto maior de horas, e você pode abordar ali eu fiz aqui uma vez, acho que deve fazer uns 4, 5 anos, eu fiz uma palestra, não, fiz um workshop, e o nome desse workshop era O Poder da Decisão. Workshop, O Poder da Decisão. E aí eu trabalhei bastante a questão da autorresponsabilidade e tudo mais. Eu gosto muito de falar de decisão, vocês nem devem ter reparado, né? E foi muito valoroso, gente. Aqui, na cidade que eu tô, com 17 mil habitantes, naquela época, alguns anos atrás, quando o que a gente ouvia aqui é que ninguém vai em palestra nem de graça, eu consegui levar 101 pessoas pagantes para dentro do auditório para assistir a palestra. Então, assim, eu não sei quanto que isso significa para você, mas para mim aqui na realidade que a gente tá no interior, você ter a oportunidade de fazer uma palestra e levar lá mais de 100 pessoas pagantes para ver aquilo que você tem para dizer, para mim foi surreal, assim, e gera muita autoridade, tá? Depois disso, a procura pelo meu serviço aumentou ainda mais, porque as pessoas entendem que tu tem domínio daquilo. E aí elas se sentem seguras e confortáveis em vir, porque elas sabem que vai ter retorno, que vai ter resultado, tá? Então, palestra, workshop, treinamento, grupos, você pode montar também. Tudo isso aqui, você pode ir monetizando a psicologia. Lembra que viver da psicologia, por isso que é viver de psico. Porque não precisa ser só de atendimento. Claro que a gente foca primeiro no atendimento, a gente trabalha a melhora de todos os nossos atendimentos, mas a gente não precisa desconsiderar todo outro leque lindo de possibilidades que existem. Por quê? Porque são formas que existem de a gente levar também o nosso serviço mais longe para as pessoas. Então, se essas formas existem, por que não? Por que a gente não vai levar?